mudam histórias e hoje o nosso aprendizado é com a história de Steve Jobs. Thank you. Qual a moral de uma história? Qual a lição aprendida e como isso pode agregar valor para o nosso crescimento pessoal e profissional? A história de Steve Jobs é, sem sombra de dúvidas, impactante. Em um discurso que ele fez na faculdade de Stanford, em uma cerimônia de formatura, ele contou que, acreditem, ele nunca fez uma faculdade, nunca se formou, apenas iniciou, mas não finalizou. E quem vê o império que Steve Jobs construiu não imagina que ele já chegou a trocar garrafas de Coca-Cola nos depósitos em troca de centavos para comprar comida. E de tudo isso ele tira algumas lições e compartilha com a gente nesse discurso. E uma grande lição que ele nos passa é sobre a importância de aprendermos a ligar os pontos. Steve Jobs diz: você não pode ligar os pontos olhando para frente, você só pode ligá-los olhando para trás. E isso é a crença, é a fé. Acreditar que os pontos ligarão estrada fora te dará a confiança para seguir seu coração. Essa foi a sua primeira lição nesse discurso. Sua segunda lição, Steve nos fala sobre amor e perda. Ele começou a Apple em uma garagem da casa de seus pais com outro amigo. E com essa mesma empresa, 10 anos depois, faturando 2 bilhões de dólares e com 4.000 funcionários, ele foi simplesmente expulso da própria empresa que ele criou. E, gente, como é possível alguém ser despedido da empresa que você mesmo criou? Simples, ele trouxe para o seu lado uma pessoa super talentosa a quem confiou a sua empresa. Tudo corria super bem, até que suas visões de futuro começaram a divergir. Consigo imaginar o quão impactante e doloroso foi para ele esse momento. Ver escorrer pelas suas mãos algo que, desde o início de sua vida adulta, com seu início ali de 20 anos de idade, ele se dedicou completamente a esse projeto. E aí eu pergunto, o que fez a diferença para ele se reconstruir? A essa pergunta ele responde com um sorriso no rosto. Ele foi rejeitado pela própria empresa que construiu, mas continuava amando o que fazia. E o peso de ser expulso da Apple lhe trouxe o brilho nos olhos de ser novamente um iniciante. Daí, aflorou ainda mais a sua criatividade, onde surgiu a Next e a Pixar. Segundo Steve, a sua demissão foi como um remédio amargo, mas cujo paciente precisava tomar. E a única coisa que lhe fez seguir adiante foi o amor que lhe fazia e a sua fé. E por fim, a terceira lição que ele passou para os formandos foi sobre a morte. Ele disse: se você viver cada dia como se fosse o último, um dia você acerta. Desde que ele viu essa frase, ele disse que passou a se olhar no espelho todos os dias e a se perguntar: se fosse meu último dia de vida hoje, eu desejaria fazer o que eu estou fazendo hoje? E quando a resposta for negativa, é porque está chegando a hora de mudança. Segundo Steve, lembrar que um dia estaria morto era a sua maior ferramenta para fazer grandes escolhas na vida. Com essa visão, Steve seguiu adiante, seguindo seu coração e sua intuição. E um dos principais aprendizados que ele passou em seu discurso foi: seu tempo é limitado, então não desperdice vivendo a vida dos outros. Cale a voz do mundo para ouvir seu coração e sua intuição. Só esses dois sabem o que você quer se tornar. E ele finaliza seu discurso dizendo: sejam tolos, sejam famintos. Essa é a história de sucesso de Steve Jobs, que soube ressignificar cada dor, cada tombo, cada traição, cada golpe. E construiu um império e nos deixou um legado, uma grande história a ser seguida.